Muito boa noite a todos vocês que estão presentes aí acompanhando esse evento Projetos Simples Solares. Um evento que está trazendo aí um monte de informação, uma enxurrada de informação, como eu digo, para você que ou pretende instalar na sua residência ou empresa um sistema de energia solar fotovoltaica, ou pretende entrar no mercado de alguma forma, ou na venda, ou no projeto, ou na instalação, ou como integrador fazendo tudo isso. Então, existem várias oportunidades no mercado. O mercado não acabou não, pessoal. Está só no começo, é só o começo do mercado. A gente já falou um pouco sobre isso, eu vou continuar falando sobre isso, as mudanças que vão ter em função da Lei 14.300, que estabelece o marco legal da geração distribuída. Mas importante, a redução nas contas de energia por utilização de um sistema de energia solar fotovoltaico ainda continua. Vai continuar e por muito tempo e vai valer muito a pena. Existem ainda algumas definições que dependem do Conselho Nacional de Política Energética e depende também da ANEEL, que já era para ter sido dada, pelo menos até o momento deste evento, a ANEEL ainda não definiu isso, tá? Então, estamos no aguardo aí. Era 18 meses após a publicação da lei. Isso aí nos remete agora para junho. Junho já passou e a gente está no aguardo, tá? Me parece que existe já algumas movimentações da ANEEL para estabelecer coisas do tipo, por exemplo, garantia de fiel cumprimento, que a gente vai tratar um pouco aqui, já falamos ontem e vamos tratar um pouco mais a fundo hoje para saber direitinho o que é. Quer dizer, a fundo não, porque não vai ser muito foco, tá? Mas é interessante que você que acompanha o mercado, que pretende acompanhar o mercado, saiba do que se trata e saiba também aonde é que aplica, tá certo? Então nós vamos passar aqui a nossa ementa de hoje, tá? Vai ser interessante para a gente dar uma olhada o que a gente vai ver hoje, qual é a ideia hoje, né? Então tá aqui do lado, né, para a gente poder acompanhar. E hoje a gente vai ver esses itens que estão aí, esses 5 itens que começam lá com como funciona a tecnologia, né? Brevemente eu vou fazer uma explicação ali de como é que funciona, como é que você liga, enfim, de onde é que vem os elementos, como é que é a interligação, como é que é o projeto em si, tá certo? E aí após a gente vem para as aplicabilidades, as antigas, e o que está sendo feito hoje com a energia solar, onde ela está sendo utilizada nos dias de hoje, tá certo? E nós vamos também ver um pouco de legislação, porque é importante, nem tudo pode ser feito. E aquilo que pode ser feito tem algumas regras para fazê-lo. Então é importante conhecer um pouco da legislação também. Depois a gente parte aí para o que é necessário para fazer aí um gerador solar, utilizar o máximo possível a irradiação solar. Depois a gente vê a parte da nova resolução, a resolução 1000 da ANEEL, que é a última resolução aí que a gente tem notícia, né? Pelo menos que a gente está tratando aqui, que é importante. A gente vai pegar algumas pinceladas de que consta ali, são uma quantidade enorme de artigos, tá? Várias resoluções foram revogadas em função dessa 1000. A gente vai ver aí algumas coisas pontuais dessa resolução 1000 que são importantes para o mercado de energia solar fotovoltaica e para você também que é cliente aí das distribuidoras, tá certo? Então a gente vai passar já para este evento, iniciando aí como é que funciona a energia solar fotovoltaica, tá bom? Vamos lá dar uma olhada nisso, tá? Vamos ver aí como é que funciona a energia solar. Então nós temos aqui o nosso Xmind, tá? E eu vou tirar aqui a minha cara feia, que não precisa dela neste momento, tá? Vamos lá, vamos ver aqui. Bom, aí nós temos então, pessoal, nós temos aí, seguindo a nossa ementa do que a gente vai ver hoje, tá? Como é que funciona a energia solar? Então, brevemente, para a gente ter uma ideia, tá? Nós vamos entrar aqui nesta figurinha. Antes de entrar na figurinha, vamos dar uma olhada aqui em uma coisa, tá? Que é importante, tá? Antes de entrar na figurinha, um pouquinho antes. Elementos envolvidos. O que tem de elemento envolvido aí
numa instalação de energia solar fotovoltaica, tá? A gente tem lá o inversor, que é considerado o cérebro do nosso sistema, né? Ele que faz toda aquela parte de conversão, de corrente alternada, de corrente contínua para corrente alternada, é o que também que baliza a frequência, os 60 Hz dentro da rede, né? Da distribuidora, os módulos que fazem a coleta dos fótons ali, daquela energia gerada pelos fótons quando batem ali naquele substrato, naquele silício que está ali no painel. Geralmente a grande maioria é silício, tá? Existem outros materiais, mas os que estão sendo utilizados hoje é de silício, nas suas mais variadas configurações, tá? Os módulos. E o BOS, que é o Balance of System, que compõe aí, ó, né, pessoal, cabos, tá certo? Cabos na parte de corrente contínua e na parte de corrente alternada. Tem também as caixas de proteção, que são chamadas string box, tá? Vamos colocar aqui, ó. São as string box. String box. Tem a string box CC e tem a string box CA. Tá? Uma possui o sistema de proteção, né, os DPS, o dispositivo contra surto da parte de corrente contínua e disjuntor ou chave seccionadora, enfim, tá? Ou fusível. E essa aqui, a string box CA, possui o disjuntor, que pode ser um disjuntor bipolar, pode ser um disjuntor tripolar, e seus respectivos também DPS, tá? E o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Dispositivo de proteção contra surto, tá? Esse que faz o DPS, tá? Dispositivo de proteção contra surto de tensão, surto de corrente, tá? Fusíveis, seccionadoras ou seccionadores, tá? Seccionadores. Os suportes, esses suportes são suportes para fixar os módulos, né? Tem o suporte tipo L, tem o alongador, tá certo? Então, vários suportes. Vai depender aqui, esse cara depende do tipo de telha, tá? Vai depender do tipo de telhado, tá? Então, o tipo de telhado que define qual esse tipo de suporte. Se é telha cerâmica, se é telha metálica, se é, enfim, de fibrocimento. Então, isso aí vai definir como é que é esse suporte, tá certo? E os trilhos que são responsáveis pela fixação dos módulos, né? Tem ainda nos trilhos os parafusos de fim de seção, os parafusos intermediários, né? Os conectores também, que são os MC4, que é o nome desse conector que vai na energia solar, tá? MC4. Esses são os tipos de conectores, tá? Então, esses são os elementos envolvidos numa instalação de energia solar. E como é que funciona isso? Vamos dar uma olhada aqui. A radiância é um fluxo de energia proveniente do Sol. E esse fluxo de energia está representado por essas três setas aqui, ó. Esse fluxo de energia, ele vem para esses módulos, tá? Ele é jogado aqui nesses módulos. Esses módulos absorvem essa energia solar, os módulos transformam essa energia do Sol, essa radiância, em energia elétrica, através do processo, enfim, que a gente não vai entrar no detalhe, tá? Mas é importante que se diga que existe esse processo. E aí a geração de energia é feita. O tipo de corrente que tem aqui nesses cabos, né, que provém dos módulos, é corrente contínua. Essa corrente contínua, então, ela vem por esses cabos, tá? Que são os cabos específicos para a corrente contínua, descem até este elemento aqui, tá? Esse elemento é uma string box. É uma daquelas string box que nós comentamos ali, que faz parte da explicação, né? Dos elementos, tá? São esses elementos aqui, ó. Esses elementos aqui que a gente estava conversando, quer dizer, elementos ali em cima, tá? Aqueles elementos que estão lá da string box. Nós temos uma string box CC e uma string box CA. Aquela ali é a CC, tá? Essa string box aqui, essa primeira aqui, essa aqui é a CC, tá certo?
Então, essa string box que tem os elementos de proteção para corrente alternada, elas deixam passar essa corrente através desses elementos de proteção e vem aqui para o inversor. É um inversor conectado à rede, tá? Esse inversor, ele faz a transformação dessa corrente, essa corrente contínua proveniente dos módulos, para a corrente alternada e joga essa corrente alternada nesta caixa de proteção que é a string box CA. Essa string box CA, que tem lá os DPS, CA, e geralmente tem um disjuntor também, que pode ser bipolar ou tripolar, enfim, depende do tipo de configuração que está sendo utilizado nesse sistema. Essa energia vem por esses cabos aqui, aí já são cabos comuns, tá? Esses cabos aqui são cabos específicos para a corrente contínua, são cabos específicos para, na realidade, projetos de geradores solares, tá? Esses aqui já são cabos comuns, cabos elétricos comuns, convencionais, tá? Com uma bitola específica que vai depender de projeto, vai depender do cálculo lá que o engenheiro fez para definir qual é a bitola desse cabo. Pode ser 4 milímetros, pode ser 6 milímetros, enfim. E aí, este cabo aqui que se conecta com o CDE, que é o Centro de Distribuição Elétrico da residência. Então, vai ter em algum ponto da residência uma caixa de distribuição, onde estão os disjuntores, pode ser a caixa de entrada, pode ser a caixa que fica no outro piso, enfim. O fato é que ele tem conexão com a rede da residência. E isso para a gente é importante, tá? Conectado aqui nesta caixa, independente de estar no primeiro andar, segundo, enfim, ou no térreo, se é uma residência de um único piso, este ponto de conexão vai ser dentro dessa caixa. E aí, a partir daí, eu consigo fazer a interligação com o medidor, tá? Eu estou conectado na rede. Aqui entra a palavra grid tie nesse momento. Estou conectado na rede porque eu fiz com que a energia solar gerada e já transformada em corrente alternada chegasse até um ponto da residência. E esse ponto está sendo, eu estou injetando essa corrente e essa tensão alternada proveniente dos módulos aqui nesse sistema. Então eu consigo alimentar toda a parte elétrica dessa residência, tá certo? Durante o dia, a produção de energia elétrica é muito grande, tá? Um dia de sol, obviamente, tá? E aí eu consigo gerar créditos. Esses créditos, então, vêm através desse medidor aqui que é trocado, né? Quando a distribuidora vem fazer a vistoria, ela tem que trocar sem custo quando é cliente do grupo B, cliente residencial e cliente comercial, pequenas e médias empresas, tá? É sem custo para o cliente. Então é trocado esse medidor, sai o medidor comum e entra um medidor bidirecional, que consegue verificar quanto de energia está sendo injetado na rede. E a partir daí a gente tem condição de saber, né, faz um conto de contas, vê quanto consumiu, quanto tem de crédito, e esse crédito é acumulado. A gente vai ver mais tarde aí na resolução explicar direitinho como é que funciona essa parte do crédito, tá? Mas é assim que funciona. Então nós temos a energia produzida em corrente contínua, esse amarelo. Nós temos a energia produzida em corrente alternada, que é este verde aqui. A energia consumida, que vai aqui para os pontos de conexão da residência, os pontos de consumo, geladeira, televisão, computador, ar-condicionado e etc., representado por esse cabeamento aqui, essa seta vermelha. Nós temos a entrega da energia injetada, que é o verde, né, indo para a rede, e a energia fornecida pela distribuidora, que é este cara aqui, esse vermelhinho, tá? Esse, na verdade é um roxo, né? Tá certo? Então é assim que funciona, tá? A captação, a distribuição, a proteção, a conversão de corrente contínua para alternada, a proteção do lado alternado, a distribuição para chegar até o ponto de conexão da residência, que é geralmente uma caixa de distribuição elétrica, e a troca do medidor. Essas são as fases aqui que permitem que a gente consiga aproveitar a luz do sol, tá? Então, basicamente é esse o modelo que se tem aí da geração da energia solar, tá? Bom, dando continuidade então aqui, depois do como funciona, a gente vai vir aqui para as aplicabilidades, né? Sabendo já como é que funciona, como é que era antes, né? Como é que estava sendo feita antes a utilização de energia solar.
Bom, então aqui nós temos a alimentação de sistemas de rádio de satélites. Nós vimos lá no breve histórico, né? Lá falava a respeito da criação, que vem lá da década de 50, mais especificamente a partir de 54, de 1954, e esta utilização se deu pela NASA, no lançamento de satélites para alimentar o sistema de rádio. Depois, caso vocês não tenham essa memória, tá? Mas existia, vou fazer um breve parênteses aqui, há um tempo atrás, calculadoras que tinham um display aqui, ó, tinha um displayzinho, né, em cima, tá, com fotocélulas. E aí, embaixo, o display de números, enfim. Então, aquela calculadora, ela funcionava com a energia proveniente de lâmpadas, né, sobretudo incandescentes e tal, deixava ali exposto em cima da mesa e ela se carregava. Tinha uma bateria lá dentro e tinha aqueles coletores ali de luz. Então, aquele coletor nada mais é do que uma célula, né? São células fotovoltaicas que geram esse efeito fotovoltaico, gerando energia, só que ele não precisa fazer a conversão de corrente contínua para alternada, porque, enfim, o calculador já trabalha em corrente contínua, então não precisava desse inversor, tá? Mas carregava uma bateria interna fixa que ficava dentro desse dispositivo, dessa calculadora, tá? Então, era assim que funcionava. Bom, então, calculadoras portáteis, né, tinham esses coletores aí para poder alimentar a bateria. E atualmente, como é que está sendo feito, né? Atualmente, nós temos a utilização de energia solar na iluminação pública, nós temos a residencial, né, a utilização residencial, a comercial, industrial, agronegócio, governo, novos combustíveis, e a gente vai dar uma olhada nisso aqui nas inovações, né, que a gente vai ver mais para frente. Mobilidade elétrica, sistema de carport, que é muito utilizado, onde eu tenho uma espécie de cobertura, eu coloco um toldo, né, aliás, coloco uma estrutura. Nessa estrutura, que pode ser diretamente feita com módulos, né, solares, embaixo eu coloco um veículo, coloco um carro ali, carro elétrico, e do lado um abastecedor de carro elétrico, um alimentador de carro elétrico, tá? Então, a energia solar faz todo aquele processo que nós vimos agora há pouco tempo naquela residência, só que joga isso, em vez de jogar para a residência, para dentro da residência, coloca para esse equipamento. Esse equipamento, então, ele está ali carregado, eu coloco no carro, eu consigo abastecer um carro elétrico com uma autonomia aí, hoje em dia, né, os mais atuais aí, uma autonomia de 400 km, tá? Carro elétrico, tá bom? Então, realmente é muito legal. Tá, bom, então, mobilidade elétrica e não só o carro elétrico, tá? Nós temos aí bicicletas elétricas, os patinetes elétricos, os carros de locação elétricos, né? Enfim. Outro processo também, onde é utilizado muito a energia solar, é dessalinização e purificação de água. Existe lá em Dubai, e a gente vai ver aqui, ó, ver rapidamente, ver se eu consigo rapidamente ver para vocês aqui esta situação que eu estava comentando, tá? Vamos ver aqui, mostrar para vocês aqui, tá? Que eu estou procurando. É dessalinização de água através de energia solar. É um projeto que tem em Dubai, tá? E este projeto é um projeto em que a água do mar, ela passa por dutos e passa por um processo também de evaporação, tá? E este processo retira o sal da água. É claro, simplesmente falando, seria isso, tá? É muito mais complexo que isso, mas só para ter uma ideia de como é que funciona. E aí, então, essa água, esse vapor de água, ele é condensado de novo, né? Ele passa por um processo de condensação e depois passa por um processo de liquefação, e aquela água ali é uma água que pode ser consumida sem o sal, né? E depois ainda tem, utilizando ainda os sistemas de energia solar, ainda pode fazer o processo de purificação, tá? Então, lá em Dubai tem esse projeto aí, tá? E o mais interessante e o mais legal de tudo é que, mesmo fazendo a dessalinização da água,
os painéis solares não perdem a função de gerar energia. E pelo estudo que foi feito, se constatou ali que não houve baixa de performance da geração de energia elétrica a partir da solar, junto com o processo de dessalinização. Então, a eficiência continuava a mesma coisa, ali foi aproveitado só o aquecimento gerado pelo sistema para poder fazer, enfim, a condensação da água e todo o processo ali de purificação, tá? Então, excelente funcionamento, tá? Tá certo? Então, é assim que funciona, assim que estava funcionando, tá? E os usinas de geração e armazenamento, que está muito em voga agora, geração e armazenamento, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também mais adiante, tá? O que significa essas usinas aí que fazem a parte de geração e armazenamento de energia. Então, gerada energia limpa, né? Sobretudo através da geração de energia solar, energia fotovoltaica, e depois é feito esse armazenamento, ou seja, uma usina de geração fotovoltaica pode se tornar uma fonte despachável. Então, a gente vai ver também como é que funciona isso ainda hoje ou então amanhã. Agora tem que ver na ementa lá direitinho, tá? Vamos ver como é que funciona. Acredito que seja amanhã. Amanhã, no dia 30, a gente vê isso aí, tá? Então, nós temos aqui a legislação e a normatização. Bom, aqui a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão das normas, tá certo? Começou lá com a 482, lá em 2012, e a gente viu isso, né? Então, rapidamente relembrando, o que fez essa norma, né? O que ela estabeleceu, esse regulamento, na realidade, tá? Estabeleceu aqui as condições para acesso de micro e mini geração distribuída no sistema de distribuição de energia. Tá? Então lá diz todas as regras, como é que é a conexão, o que é preciso. Tem um documento que são os procedimentos de distribuição, que é o PRODIST, lá no módulo 3, fala bem direitinho como é que funciona, o que precisa, enfim, está tudo lá nesse documento. E a resolução 482, ela faz menção desse PRODIST, tá? Então aqui tem o módulo 3 do PRODIST, né? Vou botar aqui, ó, módulo 3 do PRODIST, tá? Esse módulo 3 do PRODIST, ele informa ali quais são os prazos, né? A partir do momento que você faz a solicitação, quando você faz a solicitação de acesso, você entrega a documentação, que é o projeto, que são o desenho em CAD, são os documentos também, que tem padrão de documentos, dependendo da distribuidora. Existe um modelo da ANEEL, mas as distribuidoras acabaram adotando outros modelos parecidos, tá? Mas contém lá as mesmas informações, tá? Porque o modelo de referência é o da ANEEL. Então, toda essa documentação, com os croquis, com o número de transformador, o número de poste, enfim, toda a documentação é entregue na distribuidora, e a distribuidora, então, tem um prazo para dar retorno disso, tá? Esse prazo está definido no PRODIST. Tá? E depois que vem essa documentação, tem outro prazo para você poder executar o projeto, que também está lá, tá? Então, feito todo esse trâmite, né, e para saber que trâmite é esse, você tem que consultar o PRODIST, que é onde a 482 faz referência a este documento, tá? Bom, então aqui ela estabeleceu, então a resolução 482 estabeleceu essas condições de acesso à micro e mini geração distribuída. A microgeração tinha limites de potência, tá? O limite de potência, quando na 482, era assim, ó, para microgeração, o limite era de até 75. Aliás, desculpa, até 100. Até 100 kW, tá? Então, se você tivesse uma instalação e essa instalação tivesse lá 100 kW, ela seria até 100 kW, ela seria classificada como uma microgeração, tá? E depois nós tivemos também a mini. A mini geração, a mini ia até 1 megawatts.
Então, uma até 100, a outra até 1 megawatts, tá? E a 482 também instituiu o sistema de compensação de energia elétrica. O que vem a ser isso, né? A utilização de créditos, tá? Pela unidade consumidora, que é o net metering que a gente viu lá, né? Que os Estados Unidos começou a aplicar, 40 estados estavam utilizando esse sistema já de net metering. Nada mais é do que isso aqui, tá? A utilização de créditos gerados pela unidade consumidora e a compensação desses créditos, ou seja, você poderia utilizar esses créditos durante um determinado período, que aqui também foi definido na 482, tá? Que era de 36 meses o crédito, tá? O período lá, né? Período de utilização, colocar aqui, ó. Utilização dos créditos. Trinta e 36 meses. Tá certo? Então tá lá, ó. Então a resolução 482 definiu tudo isso, tá? Prazo de uso. Tá aqui o prazo de uso, tá? 36 meses. Então, esse é o prazo. Tá. A resolução, então, em 2015, a ANEEL fez uma nova resolução. Essa resolução foi a 687 e ela complementou, digamos assim, a 482, tá? Colocou algumas coisas que na 482 ainda não estava definida. Por exemplo, a microgeração mudou, a gente vai ver aqui depois para onde é que mudou. A distribuidora passa a arcar com os custos de melhorias na rede exclusivos da microgeração. O que significa isso aqui? Isso aqui significa o seguinte, ó. Antes, você tinha que pagar, tá? Lá no começo, você tinha que pagar para fazer qualquer modificação na rede, que a distribuidora, se fosse fazer essas modificações, você teria que pagar. Isso clientes do grupo B, residencial, tá? Com a 687, isso não foi mais necessário. Então, por exemplo, caso você fosse instalar um sistema de energia solar na sua residência, quando fosse feito o procedimento da troca do medidor, por exemplo, você teria que pagar aquela troca, tá? A 687 não, agora pera lá, você não precisa pagar mais, tá? Agora, para mini geração ainda precisa. Para mini geração, dependendo de potência ali, etc., você precisa sim arcar com esses custos ali da troca do medidor, tá correto? Então, vamos lá dando continuidade aqui, ó. Então, definiu-se isso aí, tá? Então, essas melhorias aí, há a coparticipação da unidade consumidora quando é mini geração. Novas definições foram inseridas, que a gente vai ver essas novas definições quais são, tá? E o sistema de compensação também teve lá o percentual compensado, no caso do autoconsumo remoto, deve ser definido pelo titular e pode ser alterado. E antes não era, tá? Mas agora pode, ou seja, na 687 você define no autoconsumo remoto, que é um tipo de modalidade de utilização da energia solar fotovoltaica, você produz a energia num local e pode consumir no outro, você pode definir qual o percentual que você quer utilizar no endereço A ou endereço B. Tá? Tem algumas restrições com relação a isso, né? Essa unidade, as unidades têm que estar dentro da área de cobertura daquela distribuidora, tem que estar dentro, tem que pertencer ao mesmo CPF ou CNPJ. Então tem algumas coisinhas aí que definem aí esse autoconsumo, onde é possível fazer esse autoconsumo remoto. E você pode colocar tantas unidades quantas você achar que deve, que estiverem todas no seu CPF ou no seu CNPJ, tá certo? E informações, então, que devem ser disponibilizadas ao titular. A gente vai ver um pouquinho mais à frente quais são as informações que devem vir na sua conta, quais são de obrigatoriedade vir na sua conta e quais você pode solicitar. A gente vai ver aqui, tá? Voltando um pouquinho aqui, ó,
vamos ver aqui o que mudou com relação à microgeração, tá? A microgeração, o limite ficou aqui até 75 kW, tá? Então houve uma redução aí, antes era 100, agora ficou para 75, tá? E a mini geração, que era antes o limite de 1 mega, ficou até 5 megawatts. Tá certo? Então, essa mudança aqui foi uma mudança significativa e ela fez com que a microgeração atendesse uma grande quantidade de clientes, tá? Então, limitou-se um pouco a microgeração, mas em compensação ampliou-se a quantidade para mini geração. Então, aqui, a quantidade que eu digo de potência, tá? Deixou aí de ser de 1 mega e foi para 5 mega, ficou por 5 aí a capacidade de uma usina em mini geração, perdão, tá? Bom, então aqui, com relação às novas definições que foram inseridas na 687, coisa que não tinha aqui, tá? Aqui nós tínhamos o autoconsumo local, aqui nós tínhamos unidades múltiplas, né, de utilização de energia, e aqui entrou então na 687 algumas novas definições. Por exemplo, empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, tá? Então aqui entrou condomínios, tá? Condomínios horizontais, casas conjugadas uma do lado da outra. Então você poderia colocar, por exemplo, uma residência, não podia ter nesse tipo de modalidade uma via pública que separasse duas casas, por exemplo, ou 3. Então você teria que ter um conjunto de casas, e esse conjunto de casas elas teriam que estar no mesmo lado de uma via pública, por exemplo, tá? E conjugadas, não poderia ter alguém no meio que não fosse participar daquele empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, tá? A geração compartilhada também entrou, e aqui ela atendeu basicamente condomínios e cooperativas. Condomínios e cooperativas, tá? Condomínios e cooperativas, tá? E introduziu também o conceito do autoconsumo remoto, coisa que não tinha antes, era só o autoconsumo. Então, nós temos essas modalidades. Esse autoconsumo remoto aqui é aquele que eu comentei, que você gera num lugar e pode se beneficiar em outro. Eu tenho clientes assim, tá? Com autoconsumo remoto. Gera no litoral, tá? Ele gera no litoral a energia dele e aproveita num apartamento que ele tem aqui em Porto Alegre, que, enfim, é num prédio, né? No meio de um prédio, não pode colocar placa lá em cima, área comum. Então, ele gera na praia e aproveita no endereço dele na capital, tá? O sistema de compensação do autoconsumo remoto, como eu havia dito, pode ser alterado. Você, quando implementa o sistema, coloca o sistema, você vai dizer qual o percentual que você vai colocar na unidade geradora, digamos que 80% na unidade geradora, e 20% vai ficar num ponto distante, num ponto remoto, tá? Se você tem mais de um ponto, mais de 2 pontos, a geração e mais 2, digamos assim, 3 pontos, você vai definir que onde está sendo gerado você vai ficar com 50% e 25% em cada um dos outros pontos distantes. Então você define isso. Você pode trocar isso a qualquer momento, sendo que esse pedido tem que ser feito por escrito. Você tem que solicitar para a distribuidora por e-mail, né? Agora é por e-mail, você solicita lá, olha, eu gostaria agora de mudar o percentual de geração aqui da minha central geradora com autoconsumo remoto. Lá onde está sendo gerado, eu quero que fique 35% e quero no autoconsumo remoto distante, eu quero que fique lá 65%. Tá? Então você acaba mudando por escrito esses percentuais e leva um período aí de até 60 dias para eles fazerem essa alteração, tá? Você pode fazer um novo pedido mais adiante e assim por diante, tá certo? Não é estanque o negócio. Bom, informações devem ser disponibilizadas ao titular. Quais informações, tá? Quando você tem um sistema de compensação de energia elétrica, você participa
desse sistema de compensação de energia elétrica, você acaba tendo direito a algumas informações, tá? E aí muita gente não sabe, aí vai uma dica, tá? Você tem direito a vários tipos de informação, e olha só a lista de informações que você tem direito, tá? Você que instalou na sua residência um sistema de energia solar fotovoltaico, você tem direito a constar na sua fatura, tá? Que você participa da participação da unidade consumidora no sistema de compensação de energia elétrica, o saldo anterior em quilowatt-hora, qual é o saldo que você tem anterior em quilowatt-hora para ser utilizado, a energia ativa consumida por posto tarifário, tá? A energia ativa injetada por posto tarifário também, ou seja, se você tem um ponto remoto, o posto tarifário vai ser esse ponto remoto. Onde está sendo gerado é um outro posto tarifário, pode ser inclusive ter diferenças lá na tarifa, tá? Em função daquela localidade. Então, você tem também informações a respeito do histórico de energia ativa consumida e injetada nos últimos 12 meses. Tá? Total de créditos utilizados por posto tarifário, total de créditos expirados, o que expirou, ou seja, o que passou aqueles 60 meses, tá? A 687, outra coisa que mudou também, que eu não tinha falado para vocês, tá? Ver se foi colocado aqui. Não foi, mas foi isso aqui, ó. O período de utilização, tá? Período de utilização, vamos colocar aqui, ó. Período de utilização. Esse aqui é o período de utilização dos créditos, passou de 36 para 60. Tá, então, só para complementar aqui, tá? Então, antes, você tinha 36 meses, tá? Era 36 meses o prazo, o período de utilização dos créditos que você acumulou com a sua geração, você tinha 36 meses para utilizar. Caso você não utilizasse, prescreveria aquilo ali e você perderia aqueles créditos, tá? Então, período de utilização dos créditos. Então, 60 meses, tá? 5 anos, tá? Passou de 3 para 5 anos a utilização desses créditos. Por isso que eu digo aqui, vou fazer um pequeno parênteses, tá? Que é importante. Quando você faz um projeto, você pegou e fez, você tem um cliente, você fez o projeto, tá? Então, esse cliente, ele vai lhe dar conta de energia. A gente vai ver no último dia, a gente vê lá, enfim, o que vai, as componentes de um projeto, como é que se faz, enfim, etc. Então, ele dá conta de energia e na conta você vê a média da energia consumida ao longo do ano, um período de maior consumo nos meses mais quentes, janeiro, fevereiro, março. Quando começa a chegar ali abril, maio, junho, julho, é inverno, começa a cair a parte de radiação, né? A radiação solar cai bastante, então faz aquele vale nos meses de inverno, lá para o meio do ano, e depois, mais no final do ano, começa a subir novamente. Então, o gráfico, na realidade, é como se fosse um cosseno, né? Para quem entende o que eu estou falando, vai ter mais ou menos ideia, fica um cosseno, é um vale com duas montanhas. E aí, considerando esse vale, considerando essa queda, considerando a média, é nesse documento que o engenheiro se baseia para fazer o dimensionamento do seu sistema. Tá? É nesse documento. Bom, se baseou ali, fez o projeto e o projeto vai atender exatamente aquela sua necessidade, aquela média de consumo. Se você fizer um projeto com uma média de consumo muito elevada, o que acontece? Você vai ter muitos créditos. Além de ser o seu projeto um pouco mais caro, você vai ter que ter um inversor mais caro, você vai ter que ter mais painéis, e mais módulos, e aí e você tendo esses módulos a mais, tendo esse dimensionamento a mais, você vai ter um projeto mais caro, tá certo? Ele vai gerar mais crédito, sim, só que vai chegar lá no final daqueles 5 anos, você não vai utilizar aquela quantidade de crédito que você dimensionou para o seu sistema. E aí o que acontece?
você vai perder esses créditos. Ou seja, o seu retorno de investimento vai ser um retorno de investimento muito longo. Vai ser um retorno de investimento longo, porque muita coisa daquilo que você produziu de energia com o seu sistema de energia solar, você não vai poder utilizar. Então, se faz o projeto mais justo, mais barato, que atenda a sua necessidade, gere energia em excesso para você poder utilizar no sistema de compensação, mas que não seja superdimensionado. O superdimensionamento é prejudicial para você nesse sentido, tá bom? Então, fica a dica. Voltando, as informações que você tem direito, tá, na distribuidora, se você está utilizando o sistema de compensação de energia elétrica. Total de crédito utilizado nós vimos, total de créditos expirados. Então aqui, ó, o que vai expirar daquilo que você tem acumulado, toda essa ladainha aí foi para explicar isso, né? Se você tem créditos expirados e quanto que você tem de crédito expirado. O saldo atualizado de créditos e a próxima parcela de crédito a expirar no ciclo de faturamento que você recebeu, ou seja, na fatura do próximo mês, tá bom? Desses itens todos, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, desses 9 você tem direito a vir diretamente na sua conta a participação como você pertence ao sistema de compensação, a energia ativa consumida, a injetada e o saldo atualizado, tá? Essas outras informações, saldo anterior, histórico de energia, total de créditos utilizados por posto tarifário, total de créditos expirados e a próxima parcela de créditos, você tem que solicitar, tá? Você pode solicitar para a distribuidora e ela tem que fornecer. É direito seu ter todas estas informações aqui, tá? É direito seu ter essas informações, tá bom? Então tá, então vamos lá, aqui com relação a 14.300, agora a gente vai entrar na lei que instituiu o marco legal da geração distribuída, que foi promulgada lá no dia 6 de janeiro agora desse ano de 2022, publicado no Diário Oficial da União no dia 7, e agora você tem todos, enfim, os consumidores que quiserem optar pela energia solar, tem até o dia 6, né, de janeiro de 2023 para poder fazer a sua solicitação de acesso, entrar com a documentação na distribuidora para ter a sua solicitação de acesso, para continuar regido pelas regras da Resolução 482 e as suas alterações, considerando também a Resolução 687. Por que é importante isso? E aí que eu quero que você entenda. Se você fizer a sua solicitação de acesso após, que nem eu coloquei no vídeo lá da sua inscrição, você perde, tá? Você tem muito a perder, porque você vai sofrer a taxação que vem aí. Ou seja, se você fizer após a solicitação, você vai entrar no período de transição, tá? E o período de transição, ele vai escalonadamente colocar 15% em cima da taxa de energia que é referente à TUJ do FIOB, ou seja, a taxa de uso do sistema de distribuição do FIOB. O FIOB é aquele que chega na sua residência, vem pela linha de alta, passa pelo transformador, vem pela linha de baixa e joga no ramal de ligação, ou enfim, eles chamam também de ramal de link de ligação, né? Mas o ramal de ligação é aquele que vem da distribuidora, do poste da distribuidora, até o seu poste, até a entrada, a ancoragem, enfim, da sua residência ou prédio. Aquele ali é o FIOB. E a distribuidora dá manutenção daquilo. O caminhão que bateu no poste, a troca do transformador que estragou, a troca de fio, enfim, todo um sistema de manutenção que deve ser feito pela distribuidora nesse FIOB, vai ser pago por você a partir do ano que vem, se você fizer a sua solicitação de acesso desta forma, tá? A partir do dia 7. A lei, ela trouxe o direito adquirido, ou seja, aqueles que já fizeram a sua solicitação, que já estão utilizando, e aqueles que forem fazer a solicitação até o período, um ano depois, 12 meses depois da assinatura da lei, da 14.300, vai ficar regido pelo sistema anterior, tá? Ou seja, 100% daquilo que você produziu, você tem direito a utilizar. A relação é 1 por 1.
O ano que vem, a relação não vai ser mais 1 por 1. Aquilo que você gerou, você já não vai ter mais como receber 100%. Você vai ter uma taxação e vai receber menos, tá? Então, aumenta o seu retorno de investimento, tá? E também o seu custo, em última análise, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na questão da lei, tá? Nem pedi para vocês verem como é que tá o áudio hoje, né? Hoje, aproveitando já, antes de entrar na lei, tá? Eu estou fazendo esse evento, hoje é o nosso segundo dia, dia 29, tá? Mas você ainda pode passar o link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Eu deixei o link ali para você compartilhar esse link, tá? Por que é interessante compartilhar esse link? Mesmo para aquelas pessoas que não viram o primeiro dia, é importante as informações deste segundo e também de amanhã, tá certo? Porque amanhã a gente vai ver em mais detalhes outros quesitos que está lá na nossa ementa, que nós vimos no primeiro dia, no dia 28, tá? E também terá o sorteio do Pix, se a gente chegar a 500 inscritos, tá? Nesse evento. Se chegar a 500, se não chegar a 500 inscritos, eu não vou fazer o sorteio, é óbvio, tá? Mas vai valer pelo conteúdo de qualquer forma, tá certo? E para quem se inscreveu, eu vi que o pessoal estava com uma dificuldade aí com relação a achar o e-mail de confirmação, tá? Não tem problema, porque eu vou colocar também um link de WhatsApp para um grupo para aquelas pessoas que quiserem fazer perguntas mais técnicas. Eu tenho uma pergunta técnica que, enfim, que não vai ser respondida aqui pelo chat, tá? Aliás, o chat está aberto e tem nosso suporte ali no chat respondendo questões, tá? Você pode colocar a sua dúvida lá que a gente vai respondendo essas dúvidas, tá? Mas no último dia, você vai formar uma palavrinha, aquela que ontem eu falei, eu não vou repetir hoje, tá? Porque o pessoal tem que ter visto ontem, para ter, na realidade não foi uma palavra, foi um número, tá? E hoje eu vou dar mais 2 números. Ontem foi 1, hoje vai ser 2 números. No final, amanhã, eu vou dar os últimos 2. E aí você vai ter 5 caracteres. Esses 5 caracteres vão formar uma palavra, tá? Eu vou chamar de palavra, tá? Mas vão ser números e letras. E essa palavra você vai ter uma surpresa no final, né? Quando terminar o nosso evento, vai ter uma surpresinha no final aí para você que anotou desde o começo, tá? O primeiro número, depois os outros 2 números, você vai ter uma surpresinha. E eu acredito que seja uma surpresa boa, tá? No meu entendimento, é uma surpresa muito boa, tá certo? Mas o que vai valer mais a pena apenas mesmo é a questão do Pix de R$500. Mas aí tem que chegar a 500 inscritos, tá? Então divulgue, pode divulgar bastante, o link tá ali embaixo. Tá também o link de uma pesquisa que eu pedi para vocês preencherem, tá? Que é a do Forms, você preenche lá, pede algumas informações, né? E qual é a motivação para você assistir informações tipo essa sobre energia solar, e aí você compartilha com a gente a informação, e eu tenho a capacidade, eu consigo entender melhor a sua necessidade. Se você gosta mais da parte técnica, se você gosta mais da parte de venda, se você quer entrar no mercado, se você quer colocar na sua residência um sistema de energia solar. Então, para mim, ter esse entendimento é importante, tá? Porque daí eu consigo ser mais assertivo naquilo que eu estou passando de informação para vocês, tá bom? Então, é isso. Continuando, e agora sim, entrando na lei 14.300, tá? Ela foi resultado desse projeto aqui, ó. Resultado do projeto de lei 5819, tá? Mas por que mudou para 14.300, tá? É simplesmente porque é uma outra numeração, né? Quando é projeto de lei, fica num banco de dados, e quando vira lei vai para outro, tá? Então a numeração é diferente. Então nós temos lá o projeto de lei 5819, ele praticamente é toda a lei 14.300, tá? Porque havia dois vetos, e esses vetos foram derrubados agora há pouco tempo, tá? Então, ela estabeleceu a lei, né, no caso, 14.300, que nós estamos avaliando aqui, a lei 14.300, tá? Ela estabeleceu um marco legal da geração distribuída. Estabeleceu um marco legal da geração distribuída, tá? A geração distribuída é aquela mais junto à carga,
Tá? A geração distribuída é aquela mais junto à carga. A geração centralizada é aquela de grandes usinas, tá? Então tem essa separação aí, tá? Então ela estabeleceu o marco legal só da geração distribuída, não descentralizada, tá? Só para ficar claro, tá? Reduziu o limite da mini geração de fontes não despacháveis para 3 megawatts. O que significa isso? Lembra que nós vimos aqui, ó? Nós vimos aqui em cima, tá? Que o limite, o novo limite foi de 5 megawatts, né? Lembra que era 1? Era 1 megawatt. O limite para mini geração. Isso na 482. Aí teve uma complementação da 482 na 687, tá? E essa complementação da 482, ela estipulou um limite de 5 megawatts, tá certo? E aí o que fez a lei? A lei disse o seguinte, ó, quando for fonte solar, na realidade não é bem solar, tá? Quando for fonte despachável, tá? Quando for fonte despachável, o limite continua sendo 5. O limite continua sendo 5. Quando a fonte é não despachável, o limite baixa para 3. E o que é fonte despachável? Que raio de fonte despachável e fonte não despachável é essa? É o seguinte, a fonte ela é despachável quando você consegue controlar o quanto de energia, o quanto de potência você pode despachar em função da necessidade, tá? Por exemplo, uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica, você consegue reduzir as turbinas, você consegue liberar, você pode fechar uma turbina, né? Você vai ter lá 4, 5, 10 turbinas, então você vai abrindo as turbinas à medida da necessidade. Você está despachando, você consegue liberar uma quantidade grande de energia potencial para gerar eletricidade. A eólica, ela é despachável, tá? Ela é despachável, mas ela depende do vento. O vento tem sempre, tá? Mas você consegue, de alguma forma, despachar. Ela se torna extremamente despachável quando você consegue acumular isso, que nem a solar, em baterias. Aí ela fica despachável, tá certo? A energia solar, considerando um sistema de armazenamento, ela pode se tornar despachável, sim, tá? Mas do modo que ela é hoje, ou seja, só considerando o não armazenamento, mas simplesmente a energia solar fotovoltaica como um todo, ela é não despachável. Então, se ela é não despachável, em vez de 5 para mini geração, 5 megawatts, é 3 megawatts, tá? Então, é isso que diz aí a Lei 14.300. Bom, então continuando aqui, dada essa pequena explicação sobre não despachável e despachável, tá? Outra fonte que é despachável também são as termoelétricas, né? As usinas termoelétricas, as UTS. Essas também são despacháveis. Tanto é que elas são acionadas quando a gente tem crise hídrica. E a gente paga mais caro, entra a bandeira tarifária vermelha, e a gente acaba pagando mais caro, tá? Aliás, a bandeira tarifária vermelha teve um aumento de 64%, caso vocês não saibam, tá? Bom, então teve 2 vetos, tá? Da presidência. Quais foram esses vetos? Um foi o parágrafo 3º do artigo 11, que classificava lá como micro e mini geração unidades flutuantes. Então, se você tem, por exemplo, uma lâmina d'água, uma represa, enfim, um lago, você pode colocar uma usina solar ali naquele lago, tá? Uma grande usina solar. E você pode vir dividindo ela, tá, em pequenas usinas, em tamanhos até 5 mega, por exemplo, que seria uma mini geração, ou de até 75 mega para ser uma micro geração. E aí o governo disse que não, isso aí não pode acontecer, tá? Se não pode no solo, também não pode na água, e cortou isso, tá? Dizendo que isso ia dar isenção fiscal para esse tipo de usina, e isso aí resultaria num encargo a mais para os outros utilizadores de energia elétrica que não tem a energia solar, que não utilizam a energia solar. Bom, eu estava falando desse primeiro aqui antes, tá?
eu estava falando desse primeiro aqui, ó, tá? Tiveram 2 vetos. O primeiro veto foi do parágrafo 3º do artigo 11, que classificava como micro ou mini as unidades flutuantes, tá? Aquelas colocadas em espelhos d'água. Então, eu posso fazer uma grande usina, faço lá uma grande usina em cima da água, né? E segmento essa usina em tamanhos de 3 mega, em tamanho de 75 kW, e transformo ela em micro ou mini geração, tá? Isso dá algumas isenções para esse tipo de usina. E aí o governo disse que não podia, tá? Não podia porque ia gerar lá a isenção, isso consequentemente teria que ser bancado pelo governo e aí ia encarecer para as outras pessoas que não utilizam energia solar. Esse foi o argumento resumido, tá? Bom, então aí esse veto aí foi derrubado. O Congresso derrubou esse veto. O outro veto foi esse aqui, ó. O outro veto foi o artigo 28. Ele inclui mini geradoras como projetos de infraestrutura. Infraestrutura, tá? De geração de energia. E aí, esse projeto, se ele é incluído como infraestrutura, ele participa do REID, tá? Como foi vetado, ou seja, as mini geradoras não eram de infraestrutura de geração de energia, não poderia se beneficiar do REID. Esse REID é o Regimento Especial de Incentivo a Desenvolvimento de Infraestrutura, tá? Então, esse regimento aí não atenderia essas usinas, essas mini geradoras, por elas não serem classificadas como infraestrutura de geração de energia. E aí, então, o Congresso também derrubou esse veto, tá? Então, hoje, as mini geradoras são projetos de infraestrutura, sim, e podem ser beneficiadas pelo REID. O que mais que nós temos aqui? Então, os créditos gerados e não compensados, isso aqui é uma boa, tá? Isso aqui aconteceu muito em outros países, ainda acontece em outros países, né? E aqui no Brasil agora também está acontecendo. O que vem a ser isso aqui, ó? Os créditos, vou botar bem grande aqui, tá? Para o pessoal ler, tá? Caso você não saiba, mas agora você vai ficar sabendo, porque você está acompanhando esse evento, tá? Você está acompanhando o PS ao quadrado, então você está bem informado. Créditos gerados e não compensados têm opção de venda à distribuidora. Artigo 1º do inciso 6º da resolução, da lei 14.300, tá? Então, se você pegar lá, ir no artigo 1º, ir lá no... Vamos ver, vamos dar uma olhada lá? Ó, assim fica melhor para ver, ó. Vamos ver aqui? Ó, artigo 1º tá aqui, ó. Tá? Tá aqui o artigo 1º. E aqui tá o inciso 6º. Vamos ler aqui, ó. Então aqui, ó. Crédito de energia elétrica. Excedente de energia elétrica não compensado por unidade consumidora participando do sistema de compensação de energia elétrica no ciclo de faturamento em que foi gerado, que será registrado e alocado para o uso em ciclos de faturamento subsequentes ou vendido para concessionária ou permissionária. Então, ele está definindo o que é o crédito. Ele está definindo o que é o crédito, tá? Aqui são as definições, tá? Para efeito dessa lei, as seguintes definições. E a definição de crédito de energia elétrica é essa. Então, pode ser vendido, tá? Não, boa isso? Tá lá. Tá? Caso você queira vender seus créditos, você agora pode, tá? Você pode vender seus créditos. O que mais? Então, consumidor gerador, que é a classificação que foi dada pela 14.300, tá? É uma definição. Então, quem está gerando energia, quem tem um sistema de energia solar ou qualquer outro tipo de energia sustentável, tá? Aqui no nosso foco é a solar. Então, o nome do titular é consumidor gerador, tá? De um empreendimento de múltipla unidade consumidora ou geração compartilhada
pode compensar toda a energia gerada ou injetada na rede. Tá? Como é que era antes, tá? Como é que era antes? Era assim, você produzia energia num local e você tinha que consumir a grande parte dessa energia naquele local. Era o autoconsumo local ali. Tá? Se você tivesse autoconsumo remoto, você poderia ter um percentual para esse outro ponto remoto. Agora, com o consumidor gerador, ele pode compensar toda a energia gerada ou injetada na rede. Então, ele pode colocar a usina no litoral, a usina dele no litoral, e não ter consumo lá. Não é obrigatório ter consumo naquele local. Antes era. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, a energia num terreno. Você pode colocar num terreno uma microgeração, tá, até 75, ou uma mini geração até 5 mega, e compensar toda a energia que você gera lá em outros locais, ou com alto consumo remoto, ou simplesmente, enfim, utilizando a energia que você está gerando lá. Tá certo? Antes não podia. Tá, então agora pode, tá? Novas definições foram inseridas. Lembra que nós tínhamos lá na 482, basicamente autoconsumo local e unidades de, enfim, tinha geração também compartilhada, mas não tinha muitas outras opções, tá? Agora aqui na Lei 14.300 vieram essas aqui, ó. Consórcio de consumidores de energia elétrica. É uma nova definição, tá? Geração compartilhada. Tá? Além das existentes, aquela que nós vimos lá, que seria o condomínio normal e a cooperativa, tem ainda o condomínio civil, voluntário ou edilício. Então pode ser um condomínio edilício também. Mas o que é, Natan, um condomínio edilício? Um condomínio edilício, pessoal, é um condomínio vertical, tá? Prédios verticais, é isso, tá? Então, tem condomínios de casas, que nem tem aqui na Zona Sul, né, que nem tem em vários lugares, condomínio de casa, condomínio fechado, e tem também condomínios de prédios. Então, esses condomínios de prédios também foram inseridos aí na geração compartilhada, tá? Então, é isso aí que é o edilício. Associação civil. Qualquer tipo de associação civil também pode gerar a energia e distribuir essa energia entre os seus associados, tá? Tem ainda a figura da microrrede. O que é isso aí? A microrrede, ela inclui armazenamento, tá? Ou seja, você pode ter na sua residência, né, ou na sua empresa, um sistema de baterias e um inversor com uma característica importante, é um inversor híbrido. Esse inversor híbrido, o que ele difere do inversor convencional? Ele pode ser utilizado na falta da distribuidora. Então, se porventura faltar energia, o inversor híbrido, ele não tem aquele sistema de antilhamento, tá? Para quem não sabe o que é, tem alguns vídeos meus que falam sobre isso, mas o antilhamento é que quando falta energia, o inversor desliga o sistema, tá? Ele isola o gerador solar do sistema, da residência. Não gera mais nada. Faltou luz, faltou, tá? Você fica sem energia. Muita gente pensava no começo lá, e algumas pessoas ainda pensam, que quando você coloca um sistema de energia solar, na falta de energia você continua com luz, tá? Hoje é realidade isso, mas há pouco tempo atrás não era, tá? Então agora com a lei, isso é verdade. Existem vários inversores híbridos no mercado, tá? Só que você tem que acionar a função dele de antilhamento para poder ser utilizado, tá? Porque antes a lei não permitia, a resolução não permitia, mas agora a lei permite. Então você tem um inversor híbrido, esse inversor híbrido, quando sente a falta da energia, ou porque faltou mesmo, ou porque teve alguma manobra para fazer manutenção, você continua com energia, TV funcionando, ar-condicionado e etc. E pode ser inclusive à noite isso, porque você tem um sistema de baterias. E esse sistema de bateria é dimensionado para atender a sua necessidade, tá? E aí você continua com energia. Beleza? Então, a microrrede inclui armazenamento, tá? E cargas do sistema de distribuição secundário. Então, você pode ter cargas secundárias para ser atendidos também com este sistema. O que mais que permitiu
a lei, né? A utilização de sistemas híbridos tem muito a ver com isso aqui que a gente falou, tá? Da microrede. Tem a ver com a microrede, tá? Então, vou botar aqui a junção desses carinhas, porque eles estão interligados. Tem aí uma interligação entre eles, tá? Vamos ver aqui os contratos. Contrato de acesso entre consumidor e distribuidora, ou seja, o consumidor gerador, né? E distribuidora, podem ter sua titularidade transferida antes ou depois da conexão da micro ou mini geração. Coisa que antes não podia, tá? Então você pode ter lá, por exemplo, você está fazendo um empreendimento, tem uma empresa, contratou uma empresa para fazer um empreendimento, essa empresa está terminando lá a obra, tá? E depois que finalizou a obra, ela vai transferir para o seu nome, aquele empreendimento, tá? O consórcio, cooperativas e demais associados podem transferir, aliás, aqui. Então, você tem um contrato, tá, com uma empresa, essa empresa está fazendo uma usina, tá? Está fazendo várias usinas e você tem interesse em contratar aquela usina, tá? Para ser utilizada no seu negócio, tá? Então você pega e contrata aquela usina para o seu negócio. Então, ela é de um consumidor A, ou de uma empresa que está construindo uma usina, enfim, mas tem que botar no nome de alguém para construir essa usina. Ele ainda não tem o cliente, tá? Ele vai ter o cliente no futuro, ele está construindo para atender um grupo de clientes e está captando clientes do mercado para poder oferecer essa usina. E encontra lá, por exemplo, uma rede de supermercados, tá? Uma rede que tem lá 4, 5, 6, 10 lojas de supermercado que tem interesse naquela usina. E aí, o que acontece? Essa rede de supermercados vai lá e compra aquela usina, tá? Ou então, contrata aquela usina, que é muito comum hoje, né? Quando faz este contrato, para compensar a energia para aquele novo CNPJ, é necessária mudança de titularidade. E aí ela pode ser feita antes ou depois da conexão da microgeração. Tá? É isso que está dizendo a Lei 14.300. Tá? Consorciados e cooperados e demais associados. Consorciados, cooperados e demais associados podem transferir suas titularidades ao titular do empreendimento. Basicamente a mesma coisa ali de cima, tá? Só que aqui é mais alguém fazendo para vender e aqui são pessoas se associando para utilizar. Uma cooperativa, por exemplo, tá? Eu tenho lá uma cooperativa de energia elétrica e essa cooperativa tem 100 cooperados, tá? E eu tenho a minha conta de energia está no meu nome. E aí eu passo, né, com a Lei 14.300, eu posso passar a titularidade da minha conta de energia para a cooperativa ou para a associação, tá certo? Eu posso fazer isso, tá? E aí fica mais fácil a gestão, né? Então, a ideia do legislador, quando fez este item na lei, foi justamente para isso, tá? Para evitar uma complicação na hora de fazer a gestão desses contratos, fazer a gestão dessas unidades consumidoras, tá? Então, foi isso, essa foi a intenção. Então, é possível sim, tá? Então, a conta de energia sai do nome enfim, da pessoa, da residência, enfim, etc., e vai para o nome do titular do empreendimento, tá? Projetos de mini geração devem apresentar garantia de fiel cumprimento. O que vem a ser isso aí? Isso aí é o seguinte, ó. O que estava acontecendo antes, né? Isso aí tem muito a ver com o jeito como as pessoas estavam vendo esses projetos, tá? Uma empresa XPTO lá começa a fazer a solicitação de acesso e ele faz as solicitações, 1, 2, 10, 15 solicitações de acesso numa determinada área. E aí depois sai atrás de clientes para vender aquela solicitação de acesso, tá? Isso estava acontecendo. E aí agora, na Lei 14.300, isso não é muito
enfim, a ANEEL não gosta muito dessa história, não era ilegal, tá? Eu volto a dizer, não era ilegal. Mas como não estava em lei, as coisas não estavam definidas e também não constava nem lá na resolução, nas resoluções anteriores, as pessoas estavam fazendo, porque nada impedia de fazer. Só que era uma prática que estava gerando um desconforto para a ANEEL, para a agência. E aí ela resolveu, então, na lei, colocar esse senão aí, tá? Justamente para evitar isso, tá? Olha só o que diz aqui, ó. Acompanha aqui comigo, tá? Para ver o que diz. Olha, projetos de mini geração, de mini, tá? Não pega micro. Então isso aí é de 5 para fora, tá? Aliás, é até 5, né? É projeto de mini, é até 5 mega. Deve apresentar garantia de fiel cumprimento, tá? Então vamos ver aqui o que vem a ser essa garantia de fiel cumprimento. Quando você faz a usina, você tem que, e essa usina ela é maior que 500 e menor que 1000 kW, é uma usina que tem uma potência maior que 500 kW, tá? E menor que 1000 kW. Então é uma usina considerável, tá? Essa usina aí, quando você está fazendo a solicitação de acesso, você tem que depositar 2,5% do valor dessa usina, tá? A usina é 2 milhões, tá? Então você tem que pegar 2,5% desses 2 milhões e depositar para a distribuidora, tá certo? Depositar para a distribuidora. E aí você tem 90 dias para apresentar essas garantias de fiel cumprimento, tá? Você tem... Quanto é que custaria lá? Vamos ver, 2 milhões... 2 milhões... Ó, 50 mil, tá? Você tem que pegar 50 mil e colocar lá na distribuidora. Então você tem 90 dias para fazer isso, tá? Então o interessado pode desistir da execução do empreendimento. Eu fiz a solicitação de acesso, encaminhei toda a documentação, só que eu não vou mais executar, tá? Ou porque o cliente desistiu, ou porque, enfim, acabou meu dinheiro, eu não posso fazer, não posso tocar em frente esse projeto, tá? Então, até antes desses 90 dias, eu posso reaver aquele valor que eu coloquei lá, aqueles 2,5%, tá? Aqueles 2,5%, eu posso reaver, tá? Se passou os 90 dias, eu perco aquele valor. Isso aí é para evitar o comércio de solicitação de acesso, tá? Então, ó, se o empreendimento for maior que 1000 kW, aí o percentual aqui da garantia de fiel cumprimento passa a ser 5%, tá? Então ele pode desistir também, levando em consideração o prazo de 90 dias, tá certo? A geração compartilhada, mesmo dentro desses valores aqui, fica isenta do pagamento da garantia de fiel cumprimento. Tá? Isso aí está lá definido na lei, tá certo? Então, unidades com outro item, né? Importante dizer, aqui está esquecendo, tá? Importante dizer que a forma que vai ser pago esses valores, por exemplo, essa aqui de 2 milhões, tá? Digamos que seja 2 milhões. Como é que vai ser pago esses 50 mil? Não está definido. Como é que vai ser pago essa garantia de fiel cumprimento? Está dependendo ali das definições da ANEEL. É aquele negócio que eu havia comentado ali atrás, tá? De que na lei, no processo lá da lei, algumas coisas ficaram de serem definidas pela ANEEL e pelo Conselho Nacional de Política Energética, tá? Uma das coisas é justamente isso, essa garantia de fiel cumprimento. Como é que se paga esse valor? É numa conta à parte? É um pagamento que vai ser feito para a ANEEL? É através de debêntures? Como é que vai ser feito esse pagamento dessa garantia de fiel cumprimento? Esses 2,5%, né, se for maior de 500 e menor que 1000, e esses 5% se for maior que 1000 kW a usina. Como é que vai ser feito esse pagamento? Essas definições todas estão dependendo da ANEEL, tá? É o que estava dizendo a lei lá, 18 meses após, 18 meses, desculpa, 18 meses, 1 ano e meio, né? 18 meses após a assinatura, a promulgação da lei, a ANEEL vai ser responsável, enfim,
pelas suas diretrizes, para executar as diretrizes. Porque quem faz as diretrizes é a empresa de pesquisa energética, está junto com o Ministério das Minas e Energia. Então, eles estabelecem as diretrizes, mandam essas diretrizes lá para a ANEEL, e a ANEEL, então, pega essas diretrizes e faz esses procedimentos, como é que vai ser feito os pagamentos, como é que vai ser feito o depósito, enfim. Isso aí, até o momento deste evento, agora em setembro, não estava definido. E é para ter sido definido no meio do ano, tá? Então ainda não tem essas e outras definições, tá? Bom, então tá lá, tá dependendo de definições da ANEEL. Mas como é que fica isso então? Tá? Tem que ser feito esse pagamento aqui? Não, né? Porque como não tem definição, você não tem como pagar, não está dito como. Então você não está pagando, tá? As pessoas que estão fazendo, mas não está pagando. Mas uma coisa pode acontecer, depois de definir, pode ser que retroaja, tá? Depois que definir, pode ser que retroaja, ou seja, você fez a usina, tá? Enfim, você colocou lá o investimento, tal, etc. E aí, sai a definição, a ANEEL definiu como é que vai ser feito o depósito e você vai ter que depositar. Tá? 2,5% ou 5%. Bom, o que mais? Temos lá, unidades de cogeração local com potência nominal igual a 1,5 vezes o limite permitido para o grupo B, podem optar pelo tipo de faturamento deste grupo. É chamado B optante. O que significa isso? Ó, eu sou um cliente atendido por média tensão, tá? E aí eu quero ser tarifado como se fosse uma residência. O grupo B é um grupo residencial, baixa tensão, tá? Eu quero ser tarifado como se fosse de baixa tensão. Então, qual é o limite permitido aqui para o grupo B, baixa tensão? 75 kW, tá? Se eu pegar 75 e multiplicar por 1,5, eu vou chegar a 112,5. Então, 112,5 é o limite de potência nominal que eu preciso para ser um B optante. Eu sou atendido em média tensão, mas sou cobrado como se fosse um cliente de baixa tensão. Tá? Então, é o B optante. Tá? Qual é a diferença? Aqui tem, digamos assim, menos taxação, tá? Para esse B optante. Então, é importante, quem tiver condições de fazer, de ser um B optante, né? Sendo atendido em média tensão, o seu trafo tem que ser, ou com a soma dos trafos, né? Tem que ter até 112. Vou colocar aqui, ó. Soma da potência dos transformadores envolvidos deve ser igual ou menor que 112 kVA. Tá? Então tá aí. Ó, a soma da potência dos trafos deve ser igual ou menor que 112 kVA, que é 1,5 vezes 75, tá? É o limite lá do grupo B. Tá certo? Bom, o que mais que nós temos aqui com relação a 14.300, né? O titular da unidade consumidora com alto consumo remoto pode alocar os recursos excedentes em percentuais ou em prioridade, como desejar. Antes não era assim, tá? Antes era assim, ó. Você tinha o alto consumo remoto e você colocava só os percentuais. Eu quero 80% aqui na minha casa da praia e 20% no meu apartamento, ou vice-versa. E depois você pode mudar isso através de um pedido por escrito para a distribuidora, tá? Poderia ser assim. Então agora, como é que é? Eu digo como tem que ser. Eu digo por percentual ou digo por prioridade. Se a minha geração no alto consumo remoto, digamos que seja casa na praia, né? Está gerando, sei lá, 500 kWh em excesso. Eu posso dizer que, olha, quando chegar num limite X, né, a prioridade é o meu apartamento em Porto Alegre.
Quando chegar a um determinado limite Y, a prioridade passa a ser, enfim, a minha casa no campo, ou então o apartamento enfim, que é meu, mas minha filha está morando. Então você pode definir essas prioridades à medida que vai sobrando energia. Então você define ou com percentuais como era antes, ou por prioridade, tá? É o que está dizendo aqui o texto e é como vai ser feito, tá? Bom, então aqui tem então consumidores que aderem à compra de energia no Mercado Livre não podem participar do sistema de compensação, tá? Isso aqui foi uma observação que foi colocada e que não tem a ver com isso aqui. Tá? Aqui seria mais um item, né, no caso, tá? Aqui, ó. O titular de unidade consumidora de alto consumo remoto pode alocar recursos excedentes em percentuais. E consumidores que aderem, isso aqui seria um outro item, que a gente vai botar aqui embaixo, tá? Consumidores que aderem à compra de energia no Mercado Livre não podem participar do sistema de compensação. Tá bom? Como ter o maior aproveitamento da luz solar, né, pessoal? Como é que pode ter o maior aproveitamento dessa luz aí? É assim, ó. Tem algumas coisas importantes, tá? Se você pretende colocar na sua residência um sistema de energia solar fotovoltaica ou na sua empresa, como é que você se aproveita de uma maneira, da melhor maneira possível do seu gerador solar fotovoltaico? Então tem algumas dicas aqui que são importantes, tá? Vamos a elas. Elas dizem o seguinte, tá? Características de equipamentos. Então você tem que ter equipamentos, tá? Que suportem a potência que você está dimensionando, né? Você pode usar um inversor, que é um inversor string, ou microinversores, e aí no caso de usar microinversores você pode usar mais de um, pode usar 2, 4, 6, 8, enfim, depende da potência que você precisa, vai somando as potências desses microinversores, tá? Módulos, as características dos módulos, se são módulos com tecnologia PERC, half cell de preferência, ou seja, aqueles que têm uma otimização melhor com relação a sombreamento, enfim, ou então alguma sujidade, a características interessantes desses módulos, né? E também com diodo de bypass, uma série de tecnologias que permitem que o módulo seja mais eficiente. Então, orientação ótima do local para instalar, aí eu me refiro ao azimuth, tá? E o azimuth é aquele deslocamento em relação à latitude e longitude, porque pega muito posicionamento solar. Se o posicionamento solar é interessante, você consegue um melhor aproveitamento da luz solar para geração de energia. Tá? E aqui no caso do sul, nós que estamos no sul, é melhor a estrutura, o local de instalação apontar para o norte. A instalação deve ficar ao norte, deve apontar para o norte, né? Apontar para o norte. O pessoal que está acima da linha do Equador tem que apontar para o sul, tá? Quem está abaixo da linha do Equador tem que apontar para o norte. Tem que apontar o que para o norte? O telhado, pessoal. O caimento do telhado tem que ser para o norte, tá? Se eu tiver o telhado e esse telhado estiver assim e essa direção for o norte, tá certo? Se tiver assim, vale. Isso aqui é o azimuth, tá? Aqui é 0, tá? Aqui pode ser, por exemplo, 310 graus, tá certo? 310 graus. Ou então, mais conhecido como menos 50 graus, tá certo? Ou pode ser para cá, né? 15 graus. A compensação vai se dar na quantidade de módulos, tá? Digamos que isso aqui seja os módulos, eu aumento a quantidade de módulos para suprir a deficiência do azimuth,
tá? É isso que se faz em projeto. Aumenta a quantidade, porque não vale a pena, é muito mais caro você ter um telhado assim, tá? Colocar uma estrutura para ficar para o norte. Então, é muito mais caro fazer isso. Apontar as placas para o norte em cima de uma casa. Olha só a estrutura que tem que fazer. E outra, pode ficar com incidência de vento ali, pode dar mais problema do que solução, tá? Então, o que é mais fácil fazer? Você, quando tiver uma instalação deslocada do norte, ou para leste ou para oeste, você pode simplesmente compensar com mais módulos, tá? Isso aqui também, ó, é importante. Você pode ter um telhado que tem um ângulo de inclinação de 10 graus, pode ser que tenha um de 30 graus, então essa inclinação também é importante, você tem que considerar os dois deslocamentos. E aí que entra um aplicativo que é o Radiasol, que é um aplicativo aqui da URGS, onde você coloca essas coordenadas, você coloca a inclinação do local onde você está fazendo o projeto e também o azimuth, e você tem lá a incidência, né, da irradiância, considerando esses quesitos, tá? Não só a posição, enfim, mas a inclinação também e o azimuth. Aí você consegue ter uma irradiância mais acertada para fazer o seu projeto, tá? Bom, então o azimuth é importante, tá? O que mais? A inclinação do local, que eu já falei, já coloquei aqui, né? Ideal a latitude do local, isso aqui é importante, tá? Digamos que você está em Porto Alegre, tá? Deixa eu passar aqui para vocês verem o que eu estou fazendo, tá? Aqui, ó, latitude de Porto Alegre, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí. Deixa eu ajeitar melhor isso aqui, peraí, deixa eu arrumar aqui. Tá, agora tá melhor, né? Ficou melhor aí. Aqui, ó, a latitude de Porto Alegre, tá? A latitude de Porto Alegre é 30. A latitude de Porto Alegre é 30. Tá? Então, se eu tiver um projeto em que eu consiga colocar o ângulo, tá? O ângulo do meu telhado em 30 graus, isso é excelente, tá? É isso que eu quero dizer com o ideal ali, no caso, igual a latitude, né? A inclinação igual a latitude do local onde eu estou fazendo o meu projeto, tá? Tá certo? Então aqui para Porto Alegre seria 30 graus. O que mais que nós temos aqui? A manutenção. Manter módulos limpos, sem obstáculos. Estabelecer aqui rotina de verificação dos DPS. Os DPS são os dispositivos de proteção contra surto, tá? Eles têm uma sinalização verde na frente. Se aquela sinalização estiver vermelha, ele não está funcionando. E aí você perde performance naquela string ali que está ligada naquele protetor, tá? Naquele dispositivo de proteção contra surto. Então, regiões de sombra, tá? Evitar sombreamento parcial de módulos, parcial ou total, né? Verificar a necessidade de otimizadores. Otimizadores é um dispositivo que vai atrás do módulo e ele acaba dando uma eficiência melhor naquele módulo no caso de um sombreamento, tá? E aí não afeta também os demais. Porque quando você tem um sistema de uma sombra em cima de um determinado painel, aquilo tem o poder de afetar toda a estrutura. Você utilizando microinversores ou utilizando otimizadores, você reduz esse problema, tá? Então é importante verificar a necessidade num projeto, se você tem uma região que possa ter alguns módulos bloqueados, seja por sombra, ou seja por uma estrutura, enfim, você pode utilizar esses otimizadores, no caso de string, né, de ter um inversor string, ou na utilização de microinversores, utilizar também esses equipamentos para poder otimizar cada vez mais ainda a sua instalação, tá? Utilizar equipamentos de consumo elevado em horários de grande incidência solar. Isso aqui também é importante, tá? Durante o dia, você está lá tomando seu banho, seu chuveiro elétrico, está usando seu ar-condicionado a pleno, né? Você não tem sistema de bateria, então, quando está durante o dia está pleno, o sol está pleno, você pode ligar tudo que é equipamento, máquina de lavar, chuveiro, ar-condicionado, está tudo tranquilo. E à noite, você evita de utilizar esses equipamentos, não é que você não vá utilizar,
Você vai dar preferência para utilizar durante o dia e de preferência com dias de maior sol, tá? Você aproveita demais o seu painel solar, o seu gerador solar, tá? Troca de equipamentos antigos por novos, sobretudo equipamentos de refrigeração, tá? Revisar borrachas de vedação de refrigeradores e freezers. Por incrível que pareça, isso aqui é um ladrão de potência muito grande, tá? E contratar empresa com expertise para fazer e realizar projetos. No caso, você pode contratar a Aurum Solar, tá? Que está aí para fazer esses projetos. Tamo junto e é só o começo. Tá bom? Bom, pessoal, vamos entrar então aqui na última fase do nosso evento no dia de hoje, tá? Esse aí vai ser um pouco mais curto que o de ontem. E eu quero agradecer por enquanto, tá? Muito obrigado por vocês estarem aí junto conosco. E lembre-se que aqui no final, hoje no final, eu vou falar mais dois caracteres, tá? Ontem eu falei um, hoje eu vou falar 2 caracteres. E esses caracteres juntos, no final, você vai ter uma surpresa, acredito que uma surpresa agradável. Outro ponto importante, outro ponto interessante também, é você preencher o formulário. Caso você não tenha, eu acho que eu deixei aqui na descrição, tá? Eu vou ter que confirmar depois. Confirma para mim depois se está lá o formulário. Eu não sei se está lá o formulário, tá? Bom, de qualquer forma, tem um formulário que você preenche e ali você coloca seus dados, tá? E esses dados, essas informações que pedem lá, que são poucas informações, você preenche rapidamente, a gente tem condições de ver qual a sua maior curiosidade em relação à energia solar, né? Ou se você vai colocar na sua residência, ou se você quer entrar nesse mercado. E digo mais, no final também de amanhã, tá? A gente vai comentar as formas que eu falo isso no vídeo, as formas que você pode entrar no mercado, inclusive depois desse evento. Terminou esse evento, você já pode ganhar dinheiro com energia solar, tá? E eu vou dizer para você, eu vou explicar como, eu vou revelar para você como você pode fazer isso, tá? Ah, mas eu não sei nada ainda, só sei isso aí que tu falou. Não tem problema, eu vou te falar como é que você pode fazer. Eu te falo e te provo que eu já fiz, tá? E teve gente que já fez e já ganhou dinheiro, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa resolução 1000 da ANEEL. Aqui eu coloquei, tá, alguns pontos, porque essa resolução 1000, ela é uma resolução que ela revogou várias outras, umas 10, 20 resoluções, tá? Então ela é um compêndio de resoluções, ela tirou algumas coisas, colocou outras e pegou, por exemplo, o que estava lá na resolução, na 414, foi uma das que foram revogadas, lá fala a respeito de disponibilidade. Eu acho que a gente vai ver aqui, tá? A gente vai ver aqui. Então, aliás, o custo de disponibilidade. Esse custo de disponibilidade é importante para projeto, quando você está fazendo projeto do seu gerador solar ou da sua residência, enfim, é só para clientes do grupo B, esse tipo de custo de disponibilidade, e você coloca lá esse custo de disponibilidade no cálculo, para você ter a potência do seu gerador solar. Pois bem, lá na 414 é que estava definindo isso, a resolução 414 de 2010. E a resolução 1000 ela é de 2021. Só que o que estava lá com relação a custo de disponibilidade permaneceu na resolução 1000. Tá? Então a 414 ela foi revogada, mas a parte do custo de disponibilidade está lá. E assim vai para outras resoluções também, enfim, que foram revogadas e foram tudo colocadas numa resolução única. O que nós temos lá na 1000, tá? As coisas mais importantes, tá? As coisas mais, digamos assim, que tem a ver com a geração solar, tá? Estabelece regras para prestação de serviço, é isso que ela faz, né? Serviço público de energia. Como é que as cooperativas, como é que as distribuidoras, como é que as concessionárias, enfim, tem que prestar esse serviço. Então, estabelece essas regras. Inclusive, regras de punição, tá? É importante. Revogou a 414 e a resolução 470, como eu havia comentado, dentre outras, tá? Existem mais de 15, mais de 16 resoluções, além dessas que foram revogadas. Estabelece também as relações entre consumidor e distribuidora. O que eu quero dizer com isso? Ela trouxe, tá? Essa resolução 1000, ela trouxe
para o mercado algumas questões, tipo, por exemplo, as distribuidoras são obrigadas a ter uma ouvidoria. Já tinha outra resolução? Tudo bem, até pode ser que já tinha, tá? Mas aqui agora está sacramentado. Tem que ter uma ouvidoria, tá? As distribuidoras. Tem que ter lá um 0800, tem que ter lá um 4004, enfim, algum número que você possa ligar para a ouvidoria e fazer a sua reclamação, tá? Então, isso pegou coisas do direito do consumidor e colocou dentro de uma resolução. Você sabia que você não pode cortar, a distribuidora não pode cortar a energia aos finais de semana? Digamos que você não tenha feito o pagamento da sua conta, tá? Pode acontecer, você se parou, enfim, etc. E o dia limite que cai ali para fazer o corte, para a distribuidora fazer o corte, cai no final de semana. Ela não pode fazer, vai ter que esperar chegar na segunda-feira para poder fazer esse corte, tá? Outras coisas também estão lá definidas, que quando é feito uma solicitação, é necessário uma solicitação de corte de uma determinada região, tem que ser um aviso prévio, tem que avisar com um período X de antecedência, porque pode acontecer de você ter, por exemplo, na sua residência, pessoas que dependem, por exemplo, de equipamentos elétricos, né? Ou respiradores, ou nebulizadores, enfim, coisas que precisam de um uso frequente e que alguém tenha a sua vida dependente desses equipamentos. Então, é necessário fazer um aviso muito prévio para, de repente, essa pessoa sair dali, para casa de uma outra, porque naquele momento ali, enfim, ou daqui a tantos dias vai faltar energia, vai ser feito um corte. Então, tem que avisar, tá? Não pode ser feito de qualquer jeito, tá? Então, essas coisas estão nessa resolução 1000 aí. Então, o que mais que nós temos, tá? Vamos ver aqui algumas coisas com relação a isso, né? Ó, desligamentos, isso que eu estava comentando, interrupções, aviso prévio, tem que ter, inadimplência, foi o que eu falei com relação ao pagamento, né, que não pode cortar no final de semana, e nem feriado, se eu não me engano, tá? Formas de atendimento, essa forma de atendimento aqui, ó, tem que ter vários, tá? Tem que ser, por exemplo, né, por e-mail, 0800, internet, página da distribuidora, chat, que é muito comum, WhatsApp. Então tem que ter várias e outras, dentre essas e outras formas de atendimento, tá? A distribuidora tem que ter. Esses aqui são alguns, fora esses, a resolução deixa claro que pode ter outros a critério da distribuidora, mas tem alguns que são obrigatórios, tá? Artigo 19, a distribuidora deve tratar em suas normas técnicas da conexão da micro e mini geração, observadas as disposições do módulo 3 do PRODIST. Tá? Então, tem que observar lá aqueles prazos, né, de instalação que eu havia comentado com vocês, que está lá no módulo 3 do PRODIST. A partir do momento que é recebida a solicitação de acesso, qual é o período que tem de análise dessa documentação, quando chega o parecer de acesso, que é o documento que permite que você faça a sua instalação, autorizando você a conectar o gerador solar na rede. Então, tudo isso está definido no PRODIST, tá? Esses prazos e outras questões. Prevê também a instalação gratuita do padrão de entrada com fundamento no decreto 7520 de 2011. Que decreto é esse? É o Luz para Todos. Tá? Esse aqui é um projeto do governo que é o Luz para Todos. Então, se você se enquadra dentro, tem lá algumas regrinhas, tá? Para se enquadrar, você tem que participar lá de alguns programas do governo e tal. Se você uma UC, uma unidade consumidora, que se enquadra dentro do projeto do Luz para Todos, você não precisa pagar pelo seu padrão de entrada, tá? Seu padrão de entrada é feito pela distribuidora, ela vai lá, coloca o seu padrão de entrada e você tem o seu padrão de entrada definido ali para poder colocar seu medidor e ter a sua energia, tá? Então, esse decreto aí é o projeto Luz para Todos. O que mais que nós temos? A distribuidora deve atender gratuitamente solicitação
de aumento de carga da unidade consumidora do grupo B. Se você é uma residência, você quer fazer uma solicitação de aumento de carga, você simplesmente entra lá no site da distribuidora ou liga para o 0800 dela, naqueles canais de atendimento que ela tem, enfim, alguma forma de contato que ela tem que disponibilizar, e você faz a solicitação de aumento de carga. Você vai colocar lá as suas necessidades e vai colocar esse aumento de carga lá. Tá? Sistemas de micro e mini geração têm coparticipação financeira na conexão ou aumento de potência. Então, isso aqui é aquilo que a gente estava comentando, tá? A microgeração nem tanto, mas a mini geração tem, tá? A microgeração pode ter, tá? Participação financeira, ou seja, se você tiver que trocar um medidor, você tiver que fazer, instalar, por exemplo, uma subestação, colocar um transformador, este custo, para poder viabilizar o seu gerador solar ou a sua usina solar, você vai ter aí que, enfim, gastar um dinheiro, tá? Em última análise é isso. Você vai ter que investir. Eu preciso de um transformador. Se porventura a distribuidora disser, é necessário um transformador de tantos kVA colocado aqui nesse ponto para atender a sua usina, aí, a sua microgeração ou a sua mini geração. Este custo é do cliente, tá? Esse custo não é da distribuidora. Embora esse tráfego passe depois para a gestão da distribuidora, tá? Então, mas esse custo de implantação, da posteação e etc., não é da distribuidora. Unidade consumidora do grupo A pode optar pelo modelo de faturamento do grupo B. Isso aqui eu já comentei, né, daqueles 112 kVA, que é 1,5% do limite da microgeração, que é 75 kW, tá? Então, se eu tiver lá, se eu for atendido em média tensão, eu posso colocar a soma dos transformadores, que pode chegar até 112,5, e eu posso ser faturado, né? Eu faço solicitação para ser faturado como se fosse um cliente de baixa tensão, tá? Bom, pessoal, tá aí então o nosso evento de hoje, tá? Tá tudo aqui o que nós vimos. Caso você tenha alguma dúvida, você coloque aí, vá colocando essas dúvidas aí, que a gente está respondendo as dúvidas que você tem, tá? Aquilo que não ficou muito claro, a gente consegue responder. Aquilo que for mais técnico, eu peço a gentileza para que você entre no grupo. Eu criei um grupo lá chamado PSS, né, Projeto Simples Solares, e neste grupo, sim, você pode fazer perguntas mais técnicas. Eu quero entrar nesse mercado, Natel. O que eu preciso fazer para entrar no mercado? Aí eu vou dar as dicas para você lá, como é que você faz. Embora a gente vá ver alguma coisa amanhã, tá? Alguma coisa não, a gente vai ver bastante coisa. Como é que entra no mercado, se você vai entrar como, enfim, como cliente, você quer colocar na sua residência, você entra no mercado. Quando você coloca energia solar na sua casa, você entra no mercado, porque você vai ter que acompanhar os aumentos de energia, você vai ter que acompanhar os custos para ver se realmente está sendo aquilo que o Anatel diz lá. Olha, você não vai passar mais por aumento de custo nenhum, nem bandeira tarifária. Tá? Eu digo isso para os clientes. Se porventura o governo aumentar as bandeiras tarifárias, colocar isso lá para 100%, se você tem energia solar dentro desse processo atual hoje, tá? Você não vai ser penalizado com isso. Você só vai sofrer esses aumentos de energia se você fizer sua solicitação de acesso o ano que vem, depois do dia 7. Aí você pega qualquer aumento de bandeira tarifária, essas questões todas, pode ser que você pegue, tá? Mas hoje, fazendo sua solicitação de acesso hoje, eu garanto para você que você não pega bandeira e nem aumento de tarifa, tá? Porque você está gerando. Você agora é um consumidor produtor, tá? E sendo consumidor produtor, quando sobe o valor da energia por taxa, enfim, etc., o que você produz também sobe, né? O que você é um produtor, então sobe também. Então, subiu o A e subiu o A com A dá zero, tá? Então, você não sofre esses aumentos, tá certo? Bom, então, finalizando então no dia de hoje, tá, o nosso evento, eu vou revelar os outros dois caracteres, tá? Eu vou revelar aqui os outros dois caracteres para você poder anotar. Ontem eu falei hoje eu vou falar outro, tá? Outros dois na realidade, tá? Então, juntem
naquele de ontem, tá? O 0 e o 1. 0, 1, tá? Então, ontem eu falei um número, hoje eu estou falando dois números, o 0 e o 1, tá certo? Então, ficou aquele de ontem, mais o 0 e mais o 1, tá? E aí, no final, nós temos a nossa surpresa. Volto a dizer, pessoal, que você ainda pode compartilhar o link, tá aqui embaixo na descrição, eu deixei ali o link de inscrição, tá? Porque vai um e-mail para você, você consegue fazer o download do e-book. Recebi aí o pessoal, enfim, tentando fazer a inscrição, tá? Para assistir o evento e não estava recebendo e-mail, tá? Então, lá naquela página que abre, quando você se inscreve na primeira página, tá? Que diz que você vai receber e-mail, além disso, procure lá no spam, procure também em promoções. Tem alguns tipos de e-mail, o Gmail tem isso, né? A grande maioria de e-mail que usa, enfim, mas o Hotmail parece que tem também. Uma pasta chamada promoções. Então, determinados assuntos ele filtra e coloca nessa pasta. Então, outras vão direto para o spam. Tá? Eu fiz o teste aqui, ontem até, fiz o teste e com alguém aqui de casa e caiu em spam. Tá? Então, dê uma olhada lá em spam, que deve estar lá um e-mail, né, que é o e-mail que diz que você, enfim, tem a sua inscrição, para clicar ali. E quando você vai lá para a página de obrigado, você tem o download do e-book, tá? Tá lá o download do e-book. Coloca aí para mim, você que está comigo até agora, tá? Coloca para mim se você conseguiu baixar o e-book, tá? Coloca para mim se você conseguiu baixar o e-book, coloca para mim agora aí, tá? E caso você não tenha conseguido baixar o e-book, coloca para mim aí que a gente vai ver, tá? Bom, e eu não tenha conseguido também, é claro, chegar na página, né, que a gente, no e-mail, né, não conseguiu receber o e-mail que a gente manda aí para nem em spam, nem em lugar nenhum. Então, diz pra gente aí, caso você não tenha conseguido. Mas verifica a sua caixa de novo, que pode estar lá, tá? Em promoções. Dá uma olhadinha lá antes, tá? Bom, então, muito obrigado por hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês até agora, tá? Para os que ficaram comigo aí. Acredito que tenham conhecido um pouco mais sobre a energia solar, sobre a legislação, que é importante também. Sem a legislação a gente não faz nada, né? E amanhã, sim, vamos ver aqui o que tem no nosso evento. Amanhã, vamos ver aqui, só deixa eu dar uma olhada aqui no nosso evento. O que a gente vai ver amanhã? O que a gente vai ver amanhã, tá? Vamos dar uma olhada aqui no que a gente vai ver amanhã. Isso aqui foi hoje, tá? Como funciona, enfim, aí as aplicabilidades, a legislação, normatização que é necessário e a nova resolução ANEEL. Amanhã a gente vai ver esses itens aí, ó. Os planos nacionais, tá? Os planos nacionais, né? A PNE 30, PNE 50, rapidamente. A gente não vai entrar nesses planos, tá? Só vamos dizer para que eles servem, para vocês terem uma ideia. Um era até 2030 e outro até 2050. Vários países fazem esses planos, tá? São planos de desenvolvimento energético das nações, dos países, tá? É claro que em outros países tem outros nomes, tá? Mas aqui para nós era Plano de Desenvolvimento Energético. E tem um outro até que a gente não comentou aqui, que é também uma forma de preparação, enfim, da matriz energética brasileira, tá? O novo marco legal da geração distribuída, a gente vai dar algumas... Isso aqui a gente já falou hoje, né? O novo marco legal da geração distribuída, a gente falou hoje, tá? Então isso aqui sai, ó. Isso aqui sai. Para onde aponta o futuro? Tá? Para onde aponta o futuro em relação às energias renováveis? Como um todo. Então aqui a gente vai ver, isso aqui vai ser importante, não acaba aqui. Né? Muita gente está dizendo que está saturado, mas não acaba aqui. Tá? Tem muita coisa nova acontecendo aí. Aí o que eu vou falar a respeito das formas de atuação no mercado? Como é que você pode entrar nesse mercado? Pô, eu quero participar desse mercado, tá? Quero colocar na minha casa, tá participando do mercado. Eu quero trabalhar com isso, fazer uma complementação de renda, ou eu quero, enfim, ficar 100%
trabalhando com isso aí, tá? Com investimento zero praticamente, tá? Investimento zero praticamente. Então assiste a aula de amanhã que vai valer a pena, tá? Definições e características dos elementos envolvidos em um projeto de energia. Então, quais são essas definições, quais são essas características, tá? Novas oportunidades do mercado, tá? E projetos simples solares. A gente vai fazer eu vou mostrar para vocês, nesses projetos simples solares, como é que eu faço os projetos, tá? Não utilizo software, não utilizo nada. Utilizo uma planilha que eu fiz, tá? Tem algumas macros, tem um pouco de Visual Basic, mas é assim, ó, é muito simples, tá? Qualquer criança aí, filho de alguém aí de 4, 5 anos de idade consegue fazer essa planilha, tá? Sabendo um pouquinho de VBA e um pouquinho de macro. E aí, faz lá a planilha e a planilha dá na hora o resultado. Ela dá na hora. E você pega esses dados, coloca numa proposta e manda para o cliente, tá? Então, você monta uma proposta muito rapidamente, tá? Com essa planilha aí. Essa aí e uma outra que a gente faz, usa um conjunto aí de planilhas, tá? E essas planilhas conseguem, então, gerar uma proposta, tá? Então, até seria interessante mostrar uma proposta para vocês. Amanhã eu mostro uma proposta da Aurum Solar, como é que são nossas propostas, o que tem numa proposta, tá? E como é que o cliente recebe uma proposta nossa, tá? E como é que a gente faz o acompanhamento disso, tá bom? Então, duas coisas importantes, uma é o número de ontem e 01 hoje, tá? E amanhã vai ser o grande finale que a gente vai ver aí esses planos nacional de desenvolvimento, para onde aponta o futuro, as formas de atuação no mercado, as definições e características dos elementos, tá, envolvidos em um projeto de energia solar, tá? Novas oportunidades e projetos simples solares, tá ok? Então é isso aí que a gente vai ver amanhã. Então não percam. Muito obrigado por vocês estarem comigo até agora e até amanhã. Tchau, tchau.